Ô, Marcos, eu queria saber como é que você começou na aeronáutica. Não, na aeronáutica, porque para aeronáutica você precisa começar. Tá, então... Por onde você começou? Então eu vou começar quebrando um paradigma. Eu não Porque comecei você- na aeronáutica. Eu não comecei na aeronáutica. Inclusive eu falei, eu já estava com 30 e poucos anos, quando caiu a minha ficha, eu falei, caramba, e agora? O que Você eu era o faço quê? Você pra fazia correr o quê? Eu trabalho ainda, inclusive eu sou sócio numa faculdade, que agora a gente abriu uma faculdade, cursos de engenharia, a faculdade Monitor, e eu espero levar um experimento da faculdade de engenharia. Pro Já estamos espaço. com nota 5, abrimos agora em 2018, já estamos com nota 5, nota máxima no MEC. Então, são cursos à distância na área de engenharia e eu quero levar dessa faculdade um experimento para o espaço. Mas você era professor? O que você era, Marcão? Aí eu comecei vendendo cartão de visitas, de porta em porta, com 14 anos. É Olha só. mesmo? Então eu comecei numa gráfica bem pequenininha. Puta, e eu que ia lá legal, com aquele velho. externo maior que eu ali, eu era bem Aquela magricelo. ombreira Vender bonita. 100, vender 1000 é o mesmo preço. Pesava Né, Bola? 50 quilos. Fazer um já tinha milheiro meu- e 100 é o mesmo preço. Mesmo É mais ou preço. menos assim. Né? E eu fui aprendendo a ouvir não, porque ser vendedor é uma arte, né? Você Tem que saber. Você toma muita porta É fechada, verdade. muita gente te faz de bobo, e isso faz parte da vida. Eu acho que a vida é isso, é aprender e reaprender em cima daquilo que você tá trabalhando, tá construindo, faz parte, né? Então, Com certeza. cada tombo é um aprendizado. E ali eu comecei na área de artes gráficas, aí a gente começou com a escola, o Instituto Monitor, que é hoje é a maior escola de curso à distância, cursos técnicos à distância do Brasil. Instituto. Monitor. Monitor. Você que bolou Cursos isso aí. técnicos, não. O meu pai adquiriu essa escola, ela estava praticamente falida, e eu entrei ali para ajudar a coisa a acontecer. Então, ela tinha 14 funcionários praticamente sem receber, e ali tinha um novo dono e tinha que fazer acontecer. Aham. E hoje a gente já tem mais de 30 polos aí espalhados pelo Brasil, estamos já com 500 polos para expandir, então, vixe, a coisa Pô, mas já está tipo assim, gigantesca depois não do tinha Covid. porra nenhuma a ver com espaço, com astronauta, com nada. Nada a ver Zero. com espaço, só o meu hobby, que era sempre que não tinha internet, né, quando eu gostava de espaço e tal, eu comprava revistas, cada vez que saía uma notícia de espaço, eu Instituto recortava. Universal Brasileiro. Não fala esse nome, com a gente é um karma isso aí. Lembra disso aí ou A não? gente não pode nem ligar o nosso nome a eles, porque o nosso... Não, mas eu não tô curso- ligando os nomes de você, não. Tô dizendo que eu comprei muita apostila desses caras Sim. na época de eletrônica. Lembra, Bola, Sim. disso aí ou não? Lembro, lógico. Eu nunca comprei nada, Eu mas comprava lembro. na banca pra Lembro. montar rádio, montar, né, essas coisas. Tinha esse negócio Isso, aí. exatamente. O monitor era assim. Eu Só lembro. Tá, que nasceu antes deles. entendi. Aí eles cresceram, hoje nós somos Eu nem maiores. sei, ainda Entendi. existe isso. Não O- sei, no o brasileiro Universal eu eu não nunca sei. ouvi mais mas, Eu nunca vi mais falar, Nunca mas ouvi. mas hoje, eu comprei muita revistinha de eletrônica ali, viu? hoje quem é na área de curso técnico conhece o Instituto O Monitor. Monitor, Instituto Monitor. porque basicamente ou você faz a rede S, SESI e Senai, ou você faz o Sim. Instituto Monitor. O nosso forte é a distância, o deles é presencial. Então nós somos um backup aí interessante para a realidade atual. Curso à distância. E aí a gente cresceu muito, a escola. Com E a aí, pandemia deve ter explodido. e aí eu era que nem o Bola. Eu ia para o Kennedy Space Center Ah, lá eu amo. na Nossa Flórida e ficava lá me maravilhando, vendo É. os foguetes. Quando aconteceu aquele voo do Pontes, em 2006, e eu falei, bom, agora que eu estou estabilizado na vida, posso escolher realizar alguns sonhos. Ah, Meu entendi. sonho é ir Foi pro nesse espaço. momento que te deu o... Aí eu já estava Entendi. já estava tudo bem resolvido e eu falei, bom, vou correr atrás. E aí eu Mas você largou mão de trabalhar no instituto. não, eu Você ainda continua. sou sócio lá. Tá. É um dos negócios. Eu tenho Tá, outros perfeito. negócios, inclusive, que eu até vou falar aqui Perfeito. da agência. Tá. Então, basicamente, o que eu fiz? Ali eu criei um negócio que era uma agência, chamava Aventuras Incríveis. E nesse negócio eu queria me capitalizar para fazer alguns treinamentos de astronautas que são muito caros. Então eu falei assim, bom, já que eu não tenho ninguém para me bancar, eu mesmo vou bancar. Vou ter que ir do os próprio cursos, bolso. vai ter que ser do próprio bolso, eu vou criar uma agência. Essa agência vai levar pessoas, vai estimular brasileiros a fazer esses cursos, né? Que Aham. geralmente são na NASA ou na Roscosmos Russa.
E, ao mesmo tempo, eu já começo ganhando a passagem aérea, porque eu vou lá de guia, e eu consigo fazer o curso também. Já me encaixo ali, já vou... Deu um miguezão. Foi um lado empreendedor aí ativado ali, que eu falei assim, é uma coisa para eu começar a criar. E aí foi interessante, porque olha só o que aconteceu. Numa dessas andanças, explodiu lá o Space Shuttle, né, o Columbia e tudo mais, atrasou o voo do Pontes, inclusive por causa disso. Antes tinha explodido o Challenger. Então começou a ter vários problemas na atividade, e aí os americanos falaram assim, caramba, vamos parar com o nosso programa, que além de ser caro, tá perigoso, vamos terceirizar com os russos, que em vez de gastar $1 bilhão, um assento lá na Rússia com 20 milhões de dólares, vai para o espaço do mesmo jeito, porque o russo ele é bom nisso. Não, eles fazem de papelão, eles vão embora. Eles com pouco, eles fazem muito. Bosta e é eficiente, seca. porque não dá problema. Os foguetes deles são confiáveis, chegam, né? Então realizam a missão. E aí nisso eu falei assim, caramba, se agora os Estados Unidos vai parar de fazer foguete, como é que vai ser para mim ser astronauta? Aí ferrou. Vou ter que ir para a Rússia, né, meu? Agora ficou mais difícil, porque se para o americano vai ser mais difícil ir para o espaço, imagina eu que estou querendo aqui galgar esse sonho agora. E aí eu comprei um ingresso para assistir a decolagem do último voo do Space Shuttle, que ia acontecer em 2011, isso, e eu falei assim, pelo menos eu vou assistir uma decolagem que eu nunca vi na vida, Deve um foguete decolando. Deve ser absurdo isso, velho. E aí, quando eu comprei o ticket, comprei a passagem Guarulhos, Houston, Orlando, que de Orlando vai para Cape Canaveral. Uma horinha. Rapidinho. E aí, quando eu tô lá, quem que senta do meu lado no avião? Pontes. Caralho, velho. Verdade, cara. Caralho, então, a lei da atração, olha lei só. Lei da atração, claro. Olha só. Sempre ela. Caralho, e aí eu falei, olha, que legal, nossa, fantástico, coincidência incrível. E aí, cheguei para ele e falei, olha só, criei uma agência de turismo espacial, a agência não tá dando lucro, tá uma porcaria aqui, tá difícil arrumar cliente. Mas olha só, você pode ser o marketing da empresa, né? Se você entrar aqui no negócio, vai ajudar a vender, vai trazer mais clientes e tudo mais. E aí ele olhou para mim e tal, aquela coisa, né? Se abordar uma pessoa que já tem reconhecimento público, ele não sabe quem eu sou, fica difícil ele responder alguma coisa ali na hora, né? E eu falei, olha, e tem mais, vão começar os voos turísticos ao espaço, então é importante pegar esse filão. Ele falou, esse cara é maluco, né? Certeza. Foi mais ou menos já olhava, esse cara não tá batendo certo. Foi mais ou menos assim. Mais ou menos isso, Foi. E aí eu cheguei para ele, para dar um pouco de credibilidade no que eu tava falando, eu falei, olha, eu já fiz, inclusive, um voo de caça lá na Rússia, para treinar e colocar no meu currículo aqui, Força G, que é uma das habilidades que todo astronauta precisa. Mas só entender uma coisa, isso que você falou, isso tudo com dinheiro teu. Meu, ali. Peraí, você pilotou? Caso você foi de carona. Eu fui de carona e você pode pilotar. Você fez isso lá com o Frizarin, que eu vi lá os vídeos lá, o Maurício Frizarin, né? Então você tem um manche lá, eles deixam você fazer o treinamento. É que o cara voou de MiG-29, exatamente, né? o MiG-29. E lá na Rússia, eles têm a fábrica dos caças e eles permitiam que civis voassem. E era o único lugar do mundo naquele período que você podia voar um supersônico. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia não tem. Não tem mais. Inclusive agora com a guerra, esquece. Bom, mas né? imagina. Mas o meu sonho era levar brasileiros para fazer isso aí, esse tipo de turismo, voar em caça. Então eu estava levando pessoas, só que não estava dando muito certo porque eu não tinha o marketing, faltava assim um impulsionamento. Conhecer. Exatamente. Na época que isso aí eu tô falando de 2011, tá? Então, em 2011 não tinha Instagram, não tinha... O YouTube tava meio começando, era uma coisa assim, muito precária ainda, né? O marketing pela internet. Aí eu até criei uma agência de marketing virtual, marketing de internet, que para potencializar isso também. Então, eu cheguei para ele... Aí mostrei o voo, ele olhou o voo, assim, as acrobacias, mostrei lá no meu celular, olha as acrobacias que eu fiz, ele olhou aquilo lá e falou assim, você já fez mais do que eu fiz na FAB, porque se eu fizer isso na FAB, os caras me degolam na hora. Você não pode pegar um avião e fazer isso daí, porque isso aí
mexe com a estrutura do avião, é um patrimônio de milhares de dólares, né? Uma responsabilidade e você não pode... Mas os russos estão meio cagando, eles não estão nem aí. E eu falei, eles tomam 2 vodka e vão embora. Eu cheguei e falei assim, olha, eu quero um treinamento suborbital para colocar no meu currículo, quando tiver um concurso público para astronauta, eu quero ter lá. Eu fiz um treinamento suborbital, que é treinamento que os pilotos fazem, os astronautas que sobem no espaço precisam ter. Então, eu estava enchendo o meu currículo ali, mostrei isso. Ele falou, bom, vamos pensar. Chegamos lá em Houston, se separamos, porque ele morava em Houston na época. Eu segui para Orlando, de Orlando fui para Cabo Canaveral. Tinha me inscrito num curso na NASA. A minha ideia era o seguinte, fazer esses 3 dias de curso no ATX, Astronaut Training Experience, e terminar o curso e assistir lá de dentro do Kennedy Space Center o lançamento. Puta, que demais. Só que terminou o curso, aí chegou o pessoal, né, falando assim, ó, precisamos evacuar a área, porque vai ter o lançamento. Vai ter o lançamento. E ali eu falei assim, mas não dá pra gente que fez o curso ficar... O brasileiro é cheio de querer o que não pode. É forgado, né? A gente é. O brasileiro é uma coisa do latino, né? Querer conversar com a autoridade, se pode ficar. Né? Olha que coisa estúpida. Aí o cara falou assim, não, fila indiana, todo mundo pra fora, a gente tem que ter certeza que não vai ter ninguém, a decolagem vai ser amanhã, e aqui só vai ter as pessoas que compraram o ingresso para assistir a decolagem. E aí eu falei assim, bom, bem naquele jeito assim, posso ir no banheiro aqui? O cara, não. Queria dar um miguezão, Eu falei, caraca, os caras aqui, né? Militar, né, o negócio. E aí, enfim, fui lá até lá fora, chegou no pátio do estacionamento, eu tava para entrar no meu carro, para sair, e aí eu lembrei, eu falei, pô, os caras vão cercar uma área de 4 quilômetros em volta do Kennedy Space Center. Dessa área você sai para... As rodovias ainda vão ser fechadas até uma área em que eu vou assistir o foguete a 16 quilômetros de distância. Tá que eu pariu. Basicamente, que eu vou ver é uma lanterninha. Só uma fumacinha, assim, né? Falei, não, pô. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui no estacionamento, vou dormir no estacionamento. Durmo no carro E pelo menos assim, eu não tô lá dentro, mas, pô, é uma porta que me separa. Eu fico aqui numa boa, assisto daqui, que eu vou ver bem de pertinho. Puta miguezão. Só que aí, você sabe como é que é o clima lá na Flórida, Sim. Né? Calor absurdo. Depende da época do ano, um puta calor. E eu lá... Tipo, não tinha me preparado para isso, tava dentro do carro, aí começou a virar aquela sauna, né? Começou a derreter dentro do carro. Aí você abre a janela, vem aqueles mosquitos pré-históricos, que é um pernilongo gigante. É foda, meu. Aí eu falo assim, caramba, meu, que horror, né? E aí começou a escurecer, e quando eu vi um segurança com lanterna olhando carro por carro, que tava no estacionamento. Aí eu olhei aquela cena e falei assim, putz, o cara vai me ver aqui, vai me tirar vai na falar hora. Assim, o que você tá fazendo aqui, né? Tipo, malandrão. Aí eu falei assim, bom, já tá na hora de eu ir no banheiro mesmo? Aí eu fechei a porta, saí e fui lá pro meio do mato. Porque ali você tá no pântano ali, praticamente no pântano. Você foi mijar no mato. Fui dar uma de migué de novo. Dá um miguezão, Olha o que é a persistência do rapaz aqui pra assistir uma decolagem. Aí eu falei assim, pô, chegou lá, aí o cara pegou no carro, parece que eu tinha que ter algum crachá especial no carro, que eu não tinha. Aí o cara já chamou alguém, aí começou a vir outros, não sei o quê, aí começaram a passar negócio de terroristas, sabe? Sim, assim, de detector de bomba. Por baixo. Aí eu falei, putz, grilo, melhor eu ficar aqui agora no mato, porque os caras acham Se eu voltar, ficou pesada a coisa. Ficou preso feio. Não imaginava, a coisa foi ficando meio pesada. Eu falei, vou passar a noite aqui, no pântano. Que ali era pântano. Cara, você é bem louco, né, bicho? Que pariu, meu. Não, então, aí quando você entra no pântano, o que acontece? Você afunda. Não, você pisa vai pisando vai pisando em formigueiro. É um horror.
é suor misturado com lama. Nossa, velho. É escuro, aí você começa a escutar um grilo misturado com um macaco. Mas você tinha o que comer e beber ou não tinha nada? Não, tudo foi acontecendo assim. Sem contar os alligator. Você que arranca a tua perna fora. Né? Exatamente. Aí tem bastante. E aí chegou uma hora, assim, você via assim, aqueles dois olhinhos brilhando assim, Nossa, escuros, falava, meu, fudeu. que bicho é esse que tá me olhando aqui? Tudo para assistir uma decolagem, sério. Olha, Não, mas não é que o cara... a última, né, irmão? Porra. Pois é, porque naquele momento a gente não sabia quando ia poder ter ver de uma novo, decolagem. exatamente. Que ano foi isso? Isso em 2011. Então ali Qual era para o nome mim da aeronave, que eu não lembro o nome? ali era a STS-135, a Atlantis. 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 A missão STS-135. Então, a gente não sabia. Eu falei, meu, se vai para agora para o Cazaquistão, se os russos fecham lá, nunca mais vou ver uma decolagem de um foguete. E ali era o mais. que me deixava mais próximo de ir para o espaço, era ver uma decolagem, uma simples decolagem. E aí, o que aconteceu? Eu tava lá no pântano, tinha feito o curso, lembra que eu tinha feito o curso uns dias antes? Na NASA. Tinha um sueco lá, eu lembro que ele tinha mostrado que ele tinha o ingresso para estar lá no dia seguinte. Ele ficava assim, mostrando assim, professor, eu tenho, turma, eu não tenho. Não sei o quê. Que filha da puta. A NASA disponibilizou 2.000 ingressos e é isso. Lá é muito organizado. Era 2.000 americano, pessoas, né? Faz o bagulho certinho. Não tem essa de 2.000 tudo organizado, tudo controlado, certinho. no tempo, no Nossa. lugar. E você tem que chegar na hora certa, você tem que chegar Vai ter o seu lugar, Exatamente. limpinho, um funcionando. banquinho pra arrumadinho. você, tudo certinho ali. E aí eu lembro o seguinte, que, eu passei a noite ali com o zoião aberto ali, né, preocupado com os bichos que tinha em volta de né, mim. caralho? E aí começou a madrugar, até que o dia começou a clarear e começou a entrar os carros das Que pessoas horas que ia iam ser o assistir. lançamento, Marcão? Olha, acho que foram umas 10 ou 10 11 e mais ou pouco, tá. menos, mas os carros tinham que chegar muito cedo. Tinha Da manhã, da manhã. 4, 5 da manhã começava a Chegando. vir os carros. Tipo, tem um horário certo lá que o pessoal entrava, que tinha esse crachá, Esse o pessoal que tinha o ticket e tal. ingresso e tudo. E aí eu falei, deixa eu sair aqui. Não consegui dormir, claro, né? Óbvio, né? Vai dormir no E aí, pântano. fui até o carro ali, o pessoal chegando nos carros, falei, deixa eu me misturar um pouco. Chega todo picado de mosquito, de formiga. Na enfim. época você era casado, solteiro? Não, solteiro. Ah, bom, porque tua mulher te matava, né? Mas como mulher vai querer um maluco É, que eu tô falando, caralho. Que eu tô falando. O cara passou a madrugada no Porra, pântano tá de brincadeira. pra ver o foguete, caralho. Olha, pra você ver o que representava pra mim. É, não, a claro. sensação. E aí, Eu acho legal, mas não faria isso nunca. nunca. então, mas olha só como é que foi. Quando eu tava lá nos carros, eu falei, o que eu faço aqui? Agora o pessoal tá chegando, aí eu não sei se eu saio, se eu fico, só não que quero eu vou ser preso, é. entendeu? A minha preocupação é, será que alguém vai me prender? Né? O que fizeram com o meu carro? Aí uma pessoa bate assim no meu ombro Nossa. e fala assim, o que você tá fazendo aqui? Nossa. Aí eu olho, quem que era? Segurança. Não, o sueco. O cara Nem que tinha o fudendo. ingresso. É mesmo. Puta que pariu. Aí eu falei assim, aí você não quer se diminuir, né? Porque você tá numa situação horrorosa Tá. ali, que você tá até Passando meio perdida nas puta- ideias com o calor que sem tava. comer, sem beber. Sem comer, sem beber. Puta que Suado, picado. Você começa a ficar ruim das ideias. total. Fica. E o cara me pergunta, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, cara, Que do caralho. eu vou assistir a decolagem aí, aqui no estacionamento eu vou assistir. Aí ele falou, tá bom, fica aí. O cara com a roupa branquinha, sabe? Limpinho. Perfumadinha e tal, e eu todo sujo de lama e tal. Aí o pessoal foi entrando um a um, né? Passava o ticket, tinha que passar as máquinas de laser, né? Pra fazer o brilho, certo, tudo certinho. E eu olhando ali, falei, caramba, olha esse pessoal, tudo privilegiado, mas não tem problema não, eu vou assistir daqui e tal. E ficava lá só vendo se aparecia qualquer situação, né, diferente, se alguém ia me prender, falar assim, o que você tá fazendo aqui? Ou se ia te liberar. Eu não tinha ainda uma coordenação motora do que eu ia fazer, realmente. O calor eu sentia que tava assim, uns 58 graus, era uma coisa assim, tava me derrubando. E aí, tinha um último cara na fila, que era um cadeirante, não sei por que motivo, o cara tava com
uma pilha de livros assim no colo. E ele tava lá. De repente, assim, um dos livros dele, na hora de passar na catraca, Caiu. ele se embaralhou, derrubou tudo. Eu falei, excuse me, sir, I will help you, eu vou te ajudar, né? Pelo menos a minha mãe me deu educação. Falei, é o momento de eu ajudar o homem aqui. E aí apareceu o segurança e abriu a porta. Falei assim, please. Ele achou que você tava junto. Achou que eu tava nem junto. fudendo, velho. Olha que do caralho, bicho. E aí, naquele você momento... Você agarrou na cadeirinha e foi embora. Falei, cara, isso é Deus, cara. É deuscindência, é muita coincidência acontecer um negócio desse. Caralho, naquela hora eu entrei. Véio, sujo, meio cagado e foi embora. Totalmente. Que demais, cara. Aí eu entrei. Eu falei, meu, são, sei lá, são coisas inexplicáveis que acontecem na vida. Eu falei, meu, não acredito, né? Tipo, agora tem 2001 pessoas, né? Um brasileiro que não desiste nunca tava lá no meio. E a minha primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu, deixa eu ir no banheiro, tomar um banho de pia ali pra pelo menos ficar mais arrumadinho. Né? Quando entra no banheiro, adivinha quem? Sueco. O sueco. Nem fudendo, velho. O sueco. Que demais, bicho. O sueco olhou assim. Ele falou um palavrão, né? O que você tá fazendo aqui? Mas tá ele fazendo aqui, What are you fucking doing here? Mais ou menos assim. Eu falei assim, cara, eu cheguei perto dele, bem pertinho do ouvido, falei, cara, existem mais coisas entre o céu e a terra que você pode imaginar. Dei uma batidinha nas costas dele e saí. Fui assistir a decolagem, que era o meu grande sonho, e assisti do lado de todos os caras que estavam ali VIP, né? Naquele momento, eu falei, cara, que realização. Porra! Aquilo, quando você assiste um foguete decolando, para quem não acredita que o homem é capaz de subir ao espaço, é mais ou menos como você vê um edifício decolando. Então, naquele momento, aquilo me encheu de energia. É um negócio tão grandioso, né? O barulho, né? O barulho. Diz que treme. Você sente, né? A vibração. É um negócio muito violento, deslocamento de vento, né? O barulho. Caralho, é tudo tão fantástico que aquilo me deu um gás para seguir no meu sonho. Eu falei assim, pô, eu que tava aqui numa coisa de hobby, eu falei, agora que eu vou atacar esse sonho de qualquer jeito. Vou bravo agora. Me deu uma baita de uma animada em falar assim, eu vou investir nisso, né? Vou continuar fazendo curso, vou continuar seguindo essa ideia desse sonho de ir para o espaço. Aí aconteceu, muitos meses depois, né? Eu recebi uma ligação, aqui a secretária do Marcos Pontes, ele queria saber da tua ideia aí de fazer parcerias para o espaço, com empresas espaciais, não sei o quê. A gente gostaria de uma reunião amanhã, tal hora. Eu falei, pô, pode ser a hora que for, caralho. Tô indo. Isso lá em Houston? Não, isso já tinha passado alguns meses. Ah, pensei que era da mesma pegada logo depois. Passou uns meses, eu achei que ele tinha esquecido de mim. Uhum. Tanto é que a secretária falou assim, ó, meu nome é igual o dele, Marcos. A secretária falou assim, você é o cara que foi lá no caça russo? Tipo, não sabia o nome, acho que ele nem lembrava. É o cara do caça russo. Você vê como foi importante eu estar batalhando pelo sonho. Sim, então, pra caralho. Então ele não lembrou de mim, mas ele lembrou. Teve um cara muito louco que fez um negócio aí bacana, pensando em ir para o espaço. Então, naquele momento, eu fui até o escritório dele, no Butantã, que ele tem até hoje, a fundação lá. Fundação Marcos Pontes. É a Fundação Marcos Pontes. E eu chegando lá, foi muito louco, porque olha só como o meu destino podia ter mudado, assim, abriu uma encruzilhada ali que podia ter, eu não estar aqui hoje. Sim. Entendi. Quando eu cheguei, toquei a campainha, atendeu uma moça, né, e falou assim, eu falei, ó, tem uma reunião marcada com o Marcos Pontes. Aí ela falou assim, ó, não tem nenhum Marcos Pontes aqui. E eu fiquei com aquela cara, né, que você fica assim de, putz, alguém me fez de bobo, cara. Uma pegadinha... Isso é sacanagem. Vocês faziam bastante no Pânico, cara, era com nós mesmo. Mas vocês eram pagos pra fazer. E eu ali, que tava assim, eu falei, meu, isso não se faz, cara. Brincar com isso não se faz. Pra mim é muito importante. Essa reunião, pra mim, pô, era uma coisa pra mudar a minha vida. E aí eu voltei pro carro. Quando eu tava saindo, partindo pra ir embora, aí o celular fez... Plup. Aí foi. Desliguei o carro, fui olhar a mensagem. Aí a mensagem era assim, você está chegando
Aí eu falei, Pô, ué. cara, parece louco, Aí eu né, comecei a olhar o endereço, eu tava tão ansioso que eu toquei na casa errada. Era uma casa do lado. Incrível que o vizinha nem sabia que o astronauta Do tava lado, ali, né? não Falei, sabia. pô, a mulher não sabe que um cara importante tá aqui do lado, caramba. Se eu não tivesse perdido essa reunião, praticamente minha vida eu teria totalmente Mudado diferente do que é pra hoje. da água pro vinho, é. Nem se É. compara, porque essa reunião foi a reunião que a gente começou a criar não só laços de amizade, como laços comerciais. Criamos uma agência, que é a agência Marcos Pontes, e que a gente começou a... Aí deu muito certo. Deu muito certo. A reunião aí, você conheceu, trocou ideia com ele? Na reunião fiz a apresentação, já tinha o PowerPoint e tal. Eu vou te dizer, ó, tem 3 coisas muito importantes para você dar certo em qualquer coisa que você fizer na vida. Primeiro é você estar preparado. Uhum. Se você não for uma pessoa preparada, Fudeu. não for bom naquilo que você faz, não mostrar que você tem talento, Verdade. não tiver ali pronto para qualquer situação, você não vai sair do lugar. Então você precisa fazer a tua parte, trabalhar, agir por você, investir em você. Você tem que estar preparado. A segunda coisa importante é você identificar a oportunidade. Saber quando uma porta se abriu. É importante. Tem gente que vê portas se abrindo e não se desperdiçam. liga, Né? E saber identificar uma oportunidade faz toda a diferença. E a soma dessas duas, você realiza, que é a terceira coisa, que é mais importante, é colocar ação para acontecer. Então, você sabendo, estando preparado, sabendo identificar a oportunidade e sabendo realizar, você conquista o que você quiser na tua vida. É a minha Com dica de ouro. certeza. E ali eu já tinha preparado uma apresentação, já tinha falado assim, ó, vamos investir em anúncio nessa revista, tal. Naquela época o que rolava era a revista ainda. Então tem essas revistas aqui, a gente pode fazer um clipping aqui. Já tem o site, a proposta